Fala, meus queridos e minhas queridas! Fala, meus queridos e minhas queridas! Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma Dica Rápida com o Professor Antônio. Pessoal, o que eu trouxe aqui para vocês hoje? Um pouquinho sobre lei da indução. Você pode conhecer esse cara como lei da indução de Faraday, só lei da indução. Você pode falar que tem a ver com lei de Lenz, que tem a ver com lei de Neumann, ou uma série de outros nomes. Mas independente do nome que se dê, eu quero falar para você como esse cara funciona. Vamos enxergar um pouquinho então disso aí. Primeira coisa que eu quero colocar para vocês, antes da gente falar necessariamente da lei da indução, é a gente entender algumas interações básicas na natureza. A gente já viu, então corre lá no Instagram, tá? Na aula de gravitação universal, a gente falou de massa interagindo com massa, e antes dessa aula é muito importante que vocês acompanhem também a aula sobre o magnetismo básico, para lembrar o campo magnético, linhas de campo magnético de um ímã, tá? E é muito importante também que vocês lembrem dos eletroímãs, ok? Então dá uma conferida nessas aulas aí. Seguinte, interações. A gente já viu juntos então que é o seguinte, se eu pegar dois ímãs, lembra, a gente convencionou, eu falei para você assistir de novo, mas eu vou colocar aqui, que o polo que não tem nada é sul, o polo pintadinho de vermelho pra gente é norte. Então, se eu pegar dois ímãs aqui e aproximar norte com sul, ou seja, polos opostos, eu tenho atração. Se eu pegar polos iguais, repulsão. Isso aqui para ímã. Para cargas elétricas, eu também sei que se eu tiver cargas iguais, repulsão. Cargas de sinais opostos, atração. Agora, o que acontece aqui? O que acontece se eu pegar uma carga elétrica e aproximar de um ímã? Essa é a pergunta que a gente tem que conseguir responder para falar de lei da indução, beleza? O meu ponto é o seguinte, pessoal, vai haver interação aqui? Depende de uma série de circunstâncias, tá? Vocês devem até lembrar, existe uma equaçãozinha chamada força de Lorentz, eu vou falar para vocês depois, tá? Mas o que é importante, nem sempre eu vou ter interação, existem condições específicas. Mas a gente sabe hoje em dia que isso aqui acontece, pode acontecer influência no movimento um do outro. Por quê? Por conta de dois caras. O primeiro desses caras é o Ørsted. Lá na aula de eletroímãs, eu falei um pouquinho sobre a descoberta do Ørsted. Qual foi essa descoberta? Que corrente elétrica poderia gerar campo magnético. Corrente elétrica passando por um fio, que a gente chamou de eletroímã, gerou campo magnético. Depois de 11 anos, ou seja, o Ørsted em 1820, em 1831, o Faraday conseguiu explicar o seguinte, que pode acontecer o contrário também, ou seja, não é só corrente que pode gerar campo magnético. Em algumas situações, o campo magnético poderia gerar corrente. Quando eu uso a palavra gerar, a gente pode substituir por induzir, tá, gente? Porque isso é induzido, esse processo. Por isso, lei da indução. Corrente pode induzir campo magnético pode induzir corrente elétrica, beleza? Agora, antes da gente passar necessariamente para a lei da indução, eu preciso falar para vocês sobre o conceito de fluxo magnético. Fluxo pode acontecer com qualquer coisa, pode ser fluxo de água, pode ser fluxo de uma série de situações. Aqui eu vou falar do campo magnético. Para isso eu fiz uma espirazinha aqui rudimentar, inclusive, tá? Uma espira do Homem das Cavernas, para explicar para vocês um pouco como funciona. Então é o seguinte, o fluxo, aqui eu coloquei vetorial, mas a gente vai brincar com todo mundo em módulo aqui, mas só para lembrar, é o módulo do vetor campo magnético vezes a área vezes o cosseno do θ. Quem é esse cosseno? É o ângulo entre o vetor campo magnético. Aí você fala, professor, mas a área não é vetorial. Mas existe um vetor chamado vetor normal a toda a área, tá? Tá até desenhado aqui para vocês. Ele é sempre perpendicular à área. Então qual é a ideia? Se eu pegar esse cara aqui e colocar ele na presença de um ímã, o que eu quero olhar quanto ao fluxo magnético é quantas linhas de campo do ímã estão passando por dentro desse cara aqui, que a gente vai chamar o quê? De espira circular. Isso é uma espira circular. Se tivesse retinho, seria um fio infinito e uma série de outras coisas. Pode ser bobina também, tá? Mas para ser uma bobina eu vou ter que ter várias voltas. Nesse caso aqui, ó, tô até mostrando para você de perfil, eu tenho uma só. Então qual é a ideia? Se você olhar aqui, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5,
5, 6 linhas de campo passando por essa espira circular. Então o que eu faria? Pego o valor do campo magnético, tá? Não precisa multiplicar pelo número de linhas de campo, não é isso, tá? O valor do campo magnético, o valor da área, todo mundo em unidade do SI, o cosseno do ângulo formado entre o vetor campo magnético, está passando um pouquinho inclinado aqui, e o vetor normal, a área que está passando aqui do lado, tá? E aí eu calculo o fluxo. Professor, mas confuso isso aí, precisa? Precisa, por quê? Porque a lei da indução de 1831 do Faraday vai falar o seguinte pra gente. Fem, aí você fala, ih, só tá piorando. Não, a gente já falou desse cara, força eletromotriz. Você pode lembrar dessa Fem aqui, tá? A grosso modo, como sendo uma DDP, uma diferença de potencial que você tem numa pilha, bateria, tomada e etc. Então a Fem é igual à taxa de variação do fluxo magnético. O que precisa ficar claro então? Que para existir força eletromotriz induzida que vai gerar corrente elétrica, você precisa de quê? De variação do fluxo magnético. Ou seja, esse cara aqui tem que variar. Então por isso era muito importante entender quem é esse cara. A equaçãozinha, ela veio um tempo depois, tá? Não foi o Faraday que escreveu essa equação, foi o Neumann. Por isso que é conhecido às vezes como lei da indução de Faraday-Neumann. O Faraday se preocupou com a formulação teórica desse cara. Mas a ideia é, para ter força eletromotriz induzida, eu preciso de variação do fluxo magnético e variação de tempo. O tempo sempre passa, hein? É verdade. Então qual é a ideia? Se eu pegar um ímã e ficar brincando aqui perto, o tempo está passando. Eu só preciso conseguir o quê? Eu preciso conseguir variação ou do campo magnético, ou da área, ou do ângulo. E aí eu vou mostrar um pouquinho melhor para vocês como funciona esse cara. O que eu quero deixar claro, juntando esses dois caras aqui, a gente abandonou, entre aspas, o paradigma de estudar esses brinquedos separados. Não que eles não estejam valendo mais, tá? Mas magnetismo e eletricidade virou uma grande união, um grande campo chamado eletromagnetismo. E existe sempre uma terna, tá? Então eu vou traduzir aqui para vocês a grosso modo, que é o seguinte: no fundo, tudo isso aqui está dizendo que se eu pegar corrente elétrica, se eu pegar campo magnético, que é vetorial, e movimento, desses três caras aqui, aliás, eu pego esses três, sempre que eu tiver dois deles, eu consigo produzir o terceiro, tá? Professor, mas você estava falando de variação de fluxo. Mas agora eu estou tentando traduzir assim para a nossa língua, para ficar mais tranquilo. Então o que significa? Se eu pegar a corrente elétrica e pegar a corrente elétrica com campo magnético, eu consigo extrair disso o quê? Movimento. Aí você fala para mim, mentira. Aí eu falo para você, o ventilador da sua casa faz isso. Você liga ele na rede elétrica, corrente, lá dentro do motor dele tem um ímã, e quando você interage esses caras, quando você interage esses caras, vai surgir daí o movimento. Pode acontecer diferente? Claro que pode. Vamos mudar aqui, por exemplo. Um outro cara comum, e a gente vai explorar ele um pouco mais no próximo quadro, é o seguinte: se você pegar movimento mais um campo magnético, você consegue extrair de lá o quê? Corrente elétrica. Mentira. Isso aqui, gente, é o que acontece o quê? Nas usinas hidroelétricas. A queda d'água no reservatório gera o quê? Movimento de água. Você coloca um ímã gigante lá dentro da turbina, que é o que eles chamam, tá? E o movimento da água, claro, com todo um sistema de espiras, bobinas e etc., com o ímã, vai gerar uma corrente elétrica, claro, induzida por conta dessa variação de fluxo. Então a ideia é sempre essa. Se você pegar dois desses, você consegue obter o terceiro sobre determinadas condições. Mas vamos entender um pouquinho então no próximo quadro o que significa variar o fluxo magnético e como a gente pode fazer isso, beleza? Vem comigo. Então, pessoal, seguindo aqui com a nossa lei da indução, como eu falei para vocês, é o seguinte: eu quero mostrar algumas maneiras de variar o fluxo magnético. Isso é importante. Então vamos dar uma olhada nessa primeira aqui, que a gente vai explorar mais na próxima dica, mas eu vou falar um pouquinho aqui, que é o movimento relativo.
O que é um movimento relativo? É eu fazer o quê? Pegar um ímãzinho, uma fonte de campo magnético. Lembrem, tá, gente? Campo magnético sai do polo norte do ímã aqui, ó, linhas de campo magnético saem do polo norte e essas linhas vão entrar aqui no polo sul. Então tem linhas de campo magnético quando a gente está brincando com o ímã, tá? Feito isso aqui, se você aproximar ou afastar esse sistema, ou você aproxima o ímã ou afasta, ou você pega a espira circular, aproxima ou afasta, vai começar a passar corrente aqui. Lembra que eu escrevi no quadro anterior que o Faraday disse pra gente que a força eletromotriz menos variação de fluxo dividido por quem? Por variação de tempo. Até coloquei ali no cantinho e repare uma coisa. Se você aproxima esses caras, o número de linhas de campo que vai passar nessa espira aumenta, ou seja, você aumentou a intensidade do campo magnético. Quando você fez isso, você está gerando uma FEM. Agora, lembra também da primeira lei de Ohm. Claro, eu vou fazer ela aqui adaptada, U igual a R vezes I. O que eu vou escrever ela adaptada? Porque agora essa FEM vai ser o que vai fazer o papel da nossa diferença de potencial. Então, como esse fio aqui, no fundo, ele tem uma resistência elétrica, tá? Vai passar corrente nesse sistema. Até coloquei dois elementos aqui para a gente ter certeza que passa corrente. Um amperímetro ou um galvanômetro, que vão medir corrente elétrica, e uma lâmpada. Aqui na passagem de corrente elétrica, esse cara vai ter que fazer o quê? Vai ter que acender, brilhar, para mostrar isso aqui pra gente. Então essa é uma das maneiras. Segunda maneira que eu vou mostrar para vocês, tá? Que é induzir rotação. Como é que vai funcionar isso aqui? Para isso eu fiz alguns desenhos, mas eu vou precisar da minha espira rudimentar. Vamos imaginar que essa espira, aqui eu tenho um eixozinho, mas vamos imaginar que eu tenha dois eixozinhos aqui e que essa espira possa fazer o quê? Aqui eu vou fazer meio com a mão livre, meu Deus, vai ficar horrível. Isso aqui vai o quê? Rotacionar, beleza? O que é importante? Vamos imaginar que aqui onde eu estou na minha casa tenha um campo magnético de uma parede de um lado, apontando para outra parede do outro lado, nesta direção. Justo. O que eu quero mostrar aqui para você? Esta vista que nós estamos fazendo aqui é uma vista de cima. Então é como se tivesse o campo magnético para lá e a gente estivesse olhando a espira aqui, ó. Ela está aqui, mas se a gente fosse olhar de frente, ela está desse jeito. Quando ela rotacionar, o que vai fazer com ela? Tirei uma foto num segundo momento, ela está aqui. Então eu estou vendo ela de perfil. Se eu fosse ver aqui, ó, tá de perfil. Num outro momento, ela vai continuar rotacionando, eu peguei ela aqui. E aí eu já nem sei desenhar isso em 3D mais. Eu só estou tentando mostrar para vocês a evolução do que vai acontecer com a rotação de uma espira em 3 momentos diferentes dentro de um campo magnético. Quando eu escrevi a equaçãozinha do fluxo para vocês, repara uma coisa, o campo magnético não vai mudar em nenhuma dessas situações, porque é o mesmo campo, então sempre vai ter o mesmo valor. A área também não vai mudar nesse caso, porque eu não estou aumentando nem diminuindo a área da minha espira. Então, no fundo, quem é que está mudando? O θ, para ter variação de fluxo, porque sem variação de fluxo não tem força eletromotriz induzida para induzir corrente elétrica. Como é que eu vou pensar isso? Lembra que esse cara aqui, tá? Esse θ é o ângulo entre o vetor normal e o vetor campo magnético. Por isso que eu desenhei ela ali, mas eu desenhei ela de frente. Por quê? Reparem, ó, o campo magnético tá passando, tá indo para lá. Só que o vetor normal, e a gente já falou da notação bolinha e xizinho, tá? Ele tá saindo, porque ele tem que ser perpendicular à área. Vou até virar aqui para vocês verem, ó. Então, para ele ser sempre perpendicular a essa área, onde essa área tiver, ele vai estar o quê? Perpendicular. Se esse cara tá ali, tá aqui. Qual é o ângulo formado entre o campo magnético, que tá indo para lá, e esse cara? 90 graus. Reparem que o cosseno de 90 é o quê? 0. Então, nessa situação aqui, ó, o fluxo é o quê? O fluxo é 0, o fluxo é nulo. Passou um pouquinho, esse cara rotacionou, essa espira vai ficar em posição. Ela estava assim, agora ela vai ficar nesta posição. Trago esse cara para cá, repara uma coisa, ó. Espirinha, o vetor normal tá para lá. O campo magnético também. Então o ângulo entre esses dois caras, vou até brincar aqui com os meus canetões agora, ó. Vetor normal, vetor campo magnético, não é mais 90. Agora o ângulo é quanto? 0. Para o ângulo 0, o cosseno de 0 é 1. Então eu não sei o valor, mas eu sei que essa é a situação onde eu tenho fluxo o quê? Onde eu tenho fluxo máximo, tá, gente? Então tá lá.
Reparem que em meia rotação eu fui do fluxo zero para o fluxo máximo. Só que como eu vou continuar rotacionando, eu vou ter valores intermediários. E enquanto esse cara aqui seguir rotacionando dentro desse campo magnético, o fluxo vai de zero até o valor máximo, assumindo aqueles valores intermediários. Então eu vou estar sempre, enquanto esse cara rotaciona, tendo variação de fluxo magnético, gerando corrente induzida nessa espira aqui ou nessa bobina e etc. E aí eu até desenhei aqui o que eu falei para vocês que é o esqueminha da hidroelétrica, tá? Então qual é a ideia? Você tem a barragem aqui, nível de água mais alto, nível de água mais baixo. Existe aqui, tá? Uma abertura e a água vai cair, diferença de energia potencial, então a energia potencial gravitacional vai virar cinética. Lá embaixo, onde eu coloquei aqui de vermelho, eu não consigo desenhar tudo isso para vocês, vai acontecer o quê? Vai existir todo um sistema lá de bobina e quem vai fazer essa bobina ficar rotacionando aqui é uma pá. Se você ligar uma pá aqui exatamente aonde a água está passando, então você coloca uma pá aqui. Quando a água passa lá embaixo, que ela tem velocidade, ela vai fazer o quê? Rotacionar essa espira. Se você coloca um ímã lá na presença dessa espira, um campo magnético, e ela fica rotacionando por conta da água, você criou o quê? Uma fonte de criação de energia, tá? Você está aproveitando a energia potencial da queda da água para induzir o quê? Corrente elétrica, induzir uma força eletromotriz por variação de campo magnético. Então, a grosso modo, é assim que funciona a nossa geração de energia elétrica, lei da indução. Beleza, pessoal? Entendemos esse carinha aí, falei um pouquinho do movimento relativo, variação de fluxo, do histórico de como esse cara surgiu. Esse cara é muito importante, tem caído sempre e é a base do nosso sistema elétrico. Beleza? Um grande abraço para vocês e até a próxima!